Hoje daremos início à disciplina Direitos Humanos e Relações Humanas do curso de Agentes de Investigação Confidencial e Reservada. Bom, esta disciplina tem como plano de ensino um programa de disciplina voltada à relação humana no ambiente de trabalho, relações humanas decorrentes da interação entre pessoas, a competência interpessoal, local onde se envolve ou ocorre a interação entre duas ou mais pessoas, a habilidade em lidar eficazmente com outras pessoas. As noções iniciais são conceito de direitos humanos e relações humanas, o conjunto de interações que mantém os indivíduos no seio da sociedade, como base o vínculo hierárquico que existe entre as pessoas e que tem lugar através da comunicação, que pode ser visual ou linguístico. Tá? Os direitos humanos estão relacionados, entre outras categorias de direito, o direito de qualquer ser humano e que em qualquer parte do mundo pode ser exercido e requerido em defesa própria ou de outrem. Não há distinção de classe social, cor, gênero, nacionalidade, religião, orientação sexual ou de qualquer outro tipo que anule os direitos fundamentais de uma pessoa. O bom senso nos leva a ver e vem a tratar os direitos humanos de maneira equivocada, pois existem algumas confusões de categoria que são cometidas quando se fala do assunto. Por isso, é preciso estabelecer dentre elas as ideias do senso comum sobre os direitos humanos. Bom, das ideias do senso comum dos direitos humanos, podemos dizer que os direitos humanos não são uma invenção. Como direitos pertencentes a qualquer ser humano. Eles existem desde que existe o ser humano na face da Terra. O que aconteceu foi o reconhecimento desses direitos já existentes por meio de convenção e documentos oficiais. Os direitos humanos pertencem à humanidade e não à pessoa, e aplica-se a todos os seres humanos, sem exceção e nem distinção. Portanto, a crença do senso comum de que os direitos humanos servem para proteger certas categorias de pessoas em detrimento de outras está absolutamente incorreta. Não há uma pessoa, uma instituição ou órgão que seja os direitos humanos. Existem ONGs, secretarias públicas e pessoas que lutam pelas garantias dos direitos humanos em qualquer situação. Portanto, as falas do senso comum
que afirmam que os direitos humanos não vão atrás das vítimas do crime, ou que os direitos humanos não prestam ajuda à família do policial morto em conflito, são confusões de determinadas categorias. E de categorias, sim. Os direitos humanos não podem agir por conta própria, visto que, enquanto uma ideia, um conceito que não existe fundamento, um conceito que não existe fisicamente, podem apenas ser apreciadas em determinadas situações. Bom, quanto à história dos direitos humanos, podemos afirmar que os primeiros indícios de reconhecimento de direitos humanos mais parecidos com os que temos hoje vêm das revoluções liberais do século XVIII, que, em defesa da qualidade e na luta contra o antigo regime, estabeleceram modelos de governo e de sistemas políticos seguidos por grande parte dos países. Tudo isso entre o século XIX e século XX. Podemos pegar como exemplo de documento, aliás, podemos pegar como exemplo de documentos que atestaram direitos no passado, o de Bill of Rights, ou a Declaração dos Direitos dos Cidadãos Americanos, e também a Declaração dos Direitos Humanos do Homem e do Cidadão. Esses são documentos escritos que podem ser observados. O primeiro documento que foi aprovado pelo parlamento estadunidense foi em 1791, onde atesta direitos básicos aos cidadãos dos Estados Unidos, como um direito à vida, à integridade, à propriedade, ao tratamento igual e à defesa. O segundo foi a elaboração durante a Revolução Francesa, dotada de inspiração iluminista e liberal, que visava prevenir a volta do antigo regime e acabar com os privilégios da nobreza, tomando aí como base, tornando todos os cidadãos franceses iguais em direitos e oportunidades. Apesar de grandes avanços no século XVIII, o século XX viveu horrores irreparáveis. Como exemplo desses horrores, as consequências diretas das duas grandes guerras, como a fome, a morte, a destruição, crimes de guerra, os genocídios civis, os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki e o holocausto contra o povo judeu.
em que ali, naquele momento, aproximadamente 6 milhões de pessoas foram mortas. Quanto aos direitos humanos aqui no Brasil, esse foi um breve histórico dos direitos humanos. E no Brasil? Bom, no Brasil passou por 2 momentos revolucionários em sua história. Aquela em relação, aliás, em relação a esses 2 momentos históricos, foi em relação aos direitos humanos. Bom, o primeiro momento ocorreu com a Reforma Constitucional de 1974, que reformulou e regularizou o trabalho fixando uma jornada máxima diária e semanal e um salário mínimo mais próximo de satisfazer as necessidades básicas dos trabalhadores, além de permitir o sufrágio feminino. Outro grande movimento ocorreu após a redemocratização do Brasil, que após os apelos dos movimentos das diretas já, baixou-se uma Assembleia Constituinte e formulou-se a Constituição Federal de 1988. Hoje em dia, apesar da Constituição de 88, retificando, hoje em dia, apesar da Constituição de 88 ser ativista pelos direitos humanos, ainda assim são ameaçados, esses ativistas são ameaçados e assassinados. Nós temos muitos exemplos de mortes de ativistas que buscam os direitos humanos. Também temos fatores como a violência contra a mulher, os assassinatos da população marginalizada, o trabalho escravo, o crime organizado, a formação de milícias, além também a desigualdade social, que ainda, essa desigualdade ainda, ela esbarra na garantia dos direitos humanos para a população brasileira. Na Declaração dos Direitos Universais, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento oficial elaborado e aprovado pela Comissão de Direitos Humanos da ONU, isto em 1948, composto por um preâmbulo de 30 artigos. É um documento que visa reconhecer quais são os direitos fundamentais de qualquer ser humano e garantir que todos os direitos ali apresentados sejam aplicados para o bem e pela dignidade da humanidade. Os direitos humanos, apresentados nos artigos deste documento, vão do mais básico, como o direito à vida, à liberdade, à integridade física e à saúde, até os direitos políticos, jurídicos e a liberdade de expressão, além do direito à educação. Bom, e o documento em língua portuguesa pode ser acessado pelos portais da ONU
ou da Unicef no Brasil, que compõe de 30 artigos, apenas 30 artigos. Portanto, a Assembleia Geral proporciona a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, que tem como objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente que esta declaração esforce-se por meio do ensino e da educação, para poder promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção das medidas progressistas de caráter nacional e internacional, por assegurar, que vise assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva. O propósito, aliás, os artigos compostos neste documento traduz o seguinte: primeiro, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e são dotados da razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Segundo, no seu item primeiro, todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, por sexo, língua, religião, opinião. Repetindo, todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de cor, raça, sexo, língua, religião, opinião política ou de natureza, ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Tópico 2 do artigo 2º. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território em que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, liberdade e à segurança nacional. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. O quinto. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Sexto, todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. O sétimo, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei, e todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incidente
e a tal incitamento a tal discriminação. Oitavo, todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violam os direitos fundamentais, que eles sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Nono, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Décimo, todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independentemente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou fundamentos de qualquer acusação criminal contra ele. Vamos ficar por aqui, são 10 artigos e tem mais 20 artigos que todos vocês podem acessar, como eu falei, no site da Unicef e ver esses artigos. Muito obrigado a todos e numa próxima oportunidade estaremos dando outra disciplina no curso de investigação do SEDAIC Piauí Brasil. Obrigado.